Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá falar sobre a legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Notadamente, com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz diz respeito à Instrução Normativa 2063, agora semana passada, e que trata da consolidação das normas de parcelamentos ordinários e simplificado no âmbito da Receita Federal. A principal alteração que essa instrução normativa traz em relação à Instrução Normativa 1891/2019, que foi revogada, diz respeito à eliminação do limite de R$ 5 milhões no caso de parcelamento no modelo simplificado. Então, até a edição dessa Instrução Normativa 2063, o parcelamento simplificado ele era permitido apenas para débitos de montante até R$ 5 milhões. Então, as pessoas jurídicas tinham um limite de R$ 5 milhões no âmbito de débitos da Receita, demais débitos fazendário, R$ 5 milhões para débitos previdenciários. Agora, no parcelamento do modelo simplificado, esse limite ele deixa de existir, o que significa que as empresas podem parcelar valores com débitos maior que R$ 5 milhões. Em termos de normas de parcelamento, permanece praticamente as mesmas anteriores do parcelamento ordinário, parcelamento simplificado, os procedimentos continuam os mesmos. A diferença o pessoal sempre pergunta qual é a diferença entre o parcelamento ordinário e o simplificado. Bom, o simplificado, ele é um parcelamento que ele é feito de forma mais célere, mais rápida, sem garantias, nada, e, como o próprio nome diz, ele não tem uma exigência quanto às vedações que tem no ordinário. Então, se nós analisarmos lá o parcelamento ordinário, ele tem uma série de vedações. Então, a pessoa jurídica ela não pode optar a aderir ao parcelamento ordinário para incluir débitos tipo de retenção na fonte, débitos de IOF, débitos de tributos de declaração de importação. Ela não pode incluir débitos de estimativa de imposto de renda e contribuição social quando a empresa opta pelo balanço anual e tem o recolhimento das estimativas. Não pode incluir débitos de carnê-leão da pessoa física. Não pode incluir débitos que já tenham, cujo o tributo já esteja em parcelamento anterior. Então, a pessoa jurídica, se ela tem um parcelamento anterior de imposto de renda da pessoa jurídica, ela não pode aderir no parcelamento ordinário, fazer novos parcelamentos de imposto de renda da pessoa jurídica. Somente após ela liquidar aquele parcelamento é que ela poderá fazer o parcelamento de imposto de renda pessoa jurídica. E assim vale para todas as espécies. Também não pode fazer inclusão de débitos do REID, do regime de afetação. Então, todas essas vedações que no parcelamento ordinário estão previstas, para fins do parcelamento simplificado, não existe nenhuma restrição contra essas vedações. Então, o artigo 21, o artigo 20, tem todas essas vedações que eu comentei. E o artigo 21, que trata do parcelamento simplificado, ele diz que poderá ser concedido parcelamento simplificado para pagamentos de débitos aplicadas as mesmas disposições previstas nessa instrução normativa, exceto as vedações estabelecidas no artigo 20. Essas vedações todas que eu falei é do parcelamento ordinário. Então, no parcelamento simplificado, a pessoa jurídica ela pode parcelar débitos de retenção na fonte, ela pode fazer parcelamentos de tributos que elas, mesmo possuindo outros parcelamentos em vigor, ela pode fazer novos parcelamentos do mesmo tributo. Então, no parcelamento simplificado, como o próprio nome diz, ele facilita bem mais para a pessoa jurídica. Então, essa seria a primeira alteração que a gente traz para apresentar aos senhores. Depois, na sequência ainda da legislação federal, nós vamos falar um pouco, não se trata de alteração na legislação, mas sim de obrigações acessórias. Aí, como todos bem sabem, o mês de fevereiro, as pessoas jurídicas ficam obrigadas à entrega
de algumas obrigações acessórias que é de apresentação anual ou semestral. Nós temos ali a DIRF, tem DIMOB, DEMED, DECREG. Nós vamos falar hoje sobre uma delas, que é a DIMOB. Então, a DIMOB é uma declaração de informações sobre atividades imobiliárias e quem é as pessoas jurídicas que estão obrigadas a entregar a DIMOB. Então, estão obrigadas a entregar a DIMOB aquelas pessoas jurídicas que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim. Então, as incorporadoras, loteadoras, elas, ao realizarem vendas de imóveis que elas construíram para venda, ou lotearam, incorporaram, no mês de fevereiro do ano subsequente, no caso de fevereiro agora de 2022, em relação a 21, tem que prestar todas as informações dos imóveis que foram vendidos no ano anterior. Informações essas que vão, é lógico, discriminar os dados do imóvel vendido, o comprador, o valor do preço, o quanto foi pago no ano 2021 e também a intermediação imobiliária se tiver ocorrido. Além das incorporadoras e loteadoras, também está obrigado a entregar a DIMOB aquelas pessoas jurídicas que realizam a intermediação de imóveis ou alienação ou aluguel de imóveis próprios. Então, a intermediação e aquisição e alienação de imóveis também obriga as pessoas jurídicas a entrega. Então, praticamente aqui na intermediação, nós temos as imobiliárias, né, que realizam a intermediação de alienação de imóveis. Essa obrigatoriedade da DIMOB, ela só se aplica a pessoas jurídicas. Então, os corretores, pessoas físicas, não estão obrigados a entregar a DIMOB. E as pessoas jurídicas que fazem também a intermediação no aluguel de imóveis de terceiros. Então, também estão obrigadas a prestar todas as informações. As imobiliárias, elas têm que informar para a Receita Federal as informações relativas a todas as operações que elas intermediaram, seja de compra, venda ou locação de imóveis no ano anterior, onde vai ser prestada todas as informações, quem foram as partes, no caso de compra e venda, quem são os adquirentes, quem são os alienantes, o valor, os dados do imóvel. No caso da locação, quem é o locador, quem é o locatário, o valor do aluguel que foi transacionado no ano, a comissão que a própria imobiliária recebeu. Então, essas pessoas jurídicas que realizam intermediação na aquisição, alienação, aluguel de imóveis, estão obrigadas também. Também, quem pratica sublocação de imóveis também está obrigado da mesma forma. E, por último, também está obrigado a entrega da DIMOB as pessoas jurídicas que realizam a administração ou locação ou alienação de imóveis próprios, quando essas atividades fazem parte dos seus objetos sociais. Então, as pessoas jurídicas que têm imóveis próprios e que locam esses imóveis, essas pessoas jurídicas, e essa locação, ela constando do seu objeto social, a pessoa jurídica então fica obrigada a entregar a DIMOB, onde ela vai informar para a Receita Federal os dados dos imóveis que foram locados no ano anterior, quem foram os locatários, o valor da locação recebida e o valor também da intermediação, se a locação tiver sido intermediada por alguma imobiliária. Vale lembrar que o pessoal sempre pergunta como é que fica quando um imóvel, a locação do imóvel foi feita por intermédio de uma imobiliária. A imobiliária vai prestar as informações na sua DIMOB. A pessoa jurídica que é proprietária do imóvel está desobrigada de entregar a DIMOB? Não, não está obrigada. Se no seu objeto social consta a locação de imóveis próprios, a pessoa jurídica que loca, ela é obrigada a prestar as informações, mesmo sabendo que a imobiliária também vai prestar as mesmas informações para a Receita Federal. São informações distintas, onde uma na condição de intermediadora e a outra na condição de proprietária e a recebedora de rendimentos como objeto da sua atividade. O que nós deixamos sempre como alerta, no caso da DIMOB,
e que temos visto aí muitas vezes onde as pessoas jurídicas deixam de cumprir com essa obrigação acessória por, muitas vezes, desconhecimento. Vamos supor, ocorre com frequência uma indústria lá que a atividade é puramente industrial e tem um prédio locado, vamos supor, e essa locação não representa quase nada em relação à receita total. Mas, por acaso, lá no passado, ao fazer uma alteração contratual, incluíram no objeto social da indústria também a locação de imóveis próprios. Bom, independentemente do valor da locação, por mais ínfima que seja essa receita, uma vez constando no objeto que ela tem também atividade de locação, essa indústria ela vai ficar obrigada, ela está obrigada a entregar de imóvel também em relação àquela locação que ela recebeu durante o ano calendário anterior, independentemente se essa locação for de valor inexpressivo. O legislador ele não tem nenhum limite, nenhuma questão de preponderância. A regra para a obrigatoriedade da entrega da imóvel, estando no objeto da pessoa jurídica de atividade imobiliária, compra, em locação, incorporação, loteamento, intermediação ou locação de imóveis próprios, e a pessoa jurídica tendo auferido no ano anterior essa receita, ela está obrigada à entrega da imóvel, certo? É lógico, se não teve nenhum auferimento de receita da atividade imobiliária, está dispensada, não há que se falar em entrega da imóvel. Com relação às penalidades, né, pessoal, a DIMOB, ela existem também, assim como as demais obrigações acessórias, existem as penalidades. Se a pessoa for do Simples Nacional, essa penalidade é de R$ 500 por mês. Se ela for do lucro presumido, do lucro real é 1.500 e lucro do Simples é 500. Então, nós temos as penalidades. E qual é o prazo de entrega dessa DIMOB? O prazo de entrega da DIMOB é, no caso, o último dia útil do mês de fevereiro, certo? Então, até o último dia útil do mês de fevereiro, as pessoas jurídicas que tiveram receita das atividades imobiliárias no ano anterior, 2021, ligada à incorporação, loteamento, intermediação, corretagem ou locação de imóveis próprios, estão obrigadas à entrega. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de ter transmitido para os senhores hoje seriam esses. Desejamos já um ótimo dia, uma ótima semana também e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas alterações da legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul. E também vamos comentar algumas respostas a questionamentos realizados à nossa consultoria tributária na semana passada. Então, a primeira alteração que tivemos diz respeito então à nota técnica 2020-007, versão 1.21. De acordo com a notícia do portal da Nota Fiscal Eletrônica, no dia 1º de fevereiro de 22, foi publicada para definir novos prazos de homologação e produção. Como eu disse, a versão 1.21 da nota técnica 2020-007, que especifica o novo evento gerado pelo emitente ou destinatário da nota fiscal eletrônica, no qual é possível informar o transportador responsável pela movimentação da carga. Ou seja, essa nota técnica, então, ela alterou o prazo de implantação teste, passando de 1º de março de 2022 para 7 de novembro de 2022. É a implantação em produção passando de 4 de abril de 22 para 5 de dezembro de 2022. Na semana passada, a Consultoria Tributária da CCA, Bernardon, recebeu algumas consultas na área do ICMS, vinculada ao fator de ajuste de fruição dos créditos presumidos, também conhecido por FAF,
que julgamos importante comentar nesse painel devido à sua importância para os contribuintes localizados aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, primeira consulta então. É necessário recalcular o percentual do ajuste de fruição dos créditos presumidos todos os meses a partir de janeiro de 2022? Resposta: sim. O percentual de ajuste de fruição do crédito presumido, FAF, exigível a partir de 1º de janeiro de 2022, deve ser calculado mensalmente, devido à base anual do cálculo desse ajuste. Por exemplo, o FAF de janeiro de 2022 toma como base as operações ocorridas entre janeiro de 2021 e dezembro de 2021. Já o FAF que vamos utilizar em fevereiro de 2022, ele vai tomar como base fevereiro de 2021 até janeiro de 2022 e assim sucessivamente, sempre levando em consideração os 12 últimos meses, para fins então de cálculo do FAF. Segunda consulta. Para realizar os registros fiscais destinados ao FAF, são necessários códigos de ajuste específico a serem identificados na AFD? Resposta: sim. Os registros fiscais devem ser realizados através de lançamentos do registro E115 da AFD, utilizando-se para isso os códigos de ajuste que constam na tela de vocês, que resumidamente servem: RS 030010, para informar o crédito presumido potencial da empresa, que é aquele crédito presumido que vocês vinham fazendo em novembro, em dezembro, tá? Por exemplo, RS 030020 é para informar o FAF utilizado pela empresa, que será o maior valor entre o calculado e o tabelado. RS 030021 para informar o FAF calculado pela empresa. E RS 030030 é para informar o valor do crédito presumido que a empresa teve que estornar em função da previsão legal constante no livro 1, artigo 32, nota 2 do regulamento do ICMS. Terceira consulta. A empresa deve continuar utilizando o código de ajuste RS 020301 para apropriar o crédito presumido do mês? Resposta: sim, não houve alterações quanto à forma de escrituração do crédito presumido a ser apropriado pela empresa. Os códigos de ajustes utilizados via registro E115 vistos anteriormente servem apenas como demonstrativo do referido crédito apropriado pela empresa. Eram essas as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir nessa oportunidade. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada tivemos a divulgação no site da Receita Federal da agenda tributária para o mês de fevereiro. E a Receita Federal fixou como prazo final para a apresentação da DIRF, ano base 2021, exercício 2022, a data de 25 de fevereiro de 2022. Então, para a Receita Federal, o dia 28 de fevereiro, que é a segunda-feira, último dia de fevereiro, que é a segunda-feira de carnaval, não será considerado dia útil em razão de que não haverá expediente bancário nesse dia. Então, para a Receita Federal, o dia 28 de fevereiro não é considerado dia útil, nesse caso, né, do carnaval, e a entrega da DIF deverá ser feita até a sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Informamos também que a versão 3.6 do Programa Gerador da DCTF já pode ser baixada no site da Receita Federal
E essa nova versão deve ser utilizada para o preenchimento mensal da DCTF, original ou retificadora, inclusive da declaração a que estão obrigadas as pessoas jurídicas em situação de extinção, incorporação, fusão ou cisão, total ou parcial, relativa aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de agosto de 2014. A nova versão permite ainda o preenchimento das DCTF referentes ao ano de 2022, além de atualizar a tabela de códigos das receitas. Antes de instalar o novo programa, recomenda-se ativar o modo de compatibilidade com o Windows 7 para evitar possíveis falhas na execução. Também é aconselhável gravar as DCTF elaboradas nas versões anteriores, a fim de que elas possam ser importadas. Com isso, concluímos as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana. Convido a todos a acessar o nosso Instagram e a seguir a CCA Bernardon para ficarem por dentro das novidades da legislação tributária. Desejo a todos uma ótima semana.